Olá a todos, aqui Neemias Gomes, fora do sistema, com um convidado especial, já esteve conosco aqui no passado, nosso amigo Gustavo, For USA Flórida. Gustavo, muito bem-vindo. A live de hoje promete, porque nós estamos em um momento decisivo, as pessoas querem saber a verdade. O que é tecnocracia, o que é 5G, o que é inteligência artificial. O que vai ser um chip de pontos quânticos implantados na pele? Gustavo é um especialista em informática, em rede. Ele vai se apresentar melhor. Bem-vindo, Gustavo. Shalom. Muito boa noite, Neemias. Boa noite, shalom a todos os nossos amigos que estão acompanhando através do chat, aos inscritos desse canal, a família 5%, que já está chegando aí, eu já vi algumas pessoas se fazendo presentes. É um prazer enorme, uma alegria tremenda estar aqui mais uma vez no seu canal, e eu tenho certeza que essa transmissão de hoje irá ajudar a muitas pessoas que estão confusas, que não sabem o que está acontecendo ao redor, o que está acontecendo no mundo, estão sendo enganadas, porque, infelizmente, tem muita gente, inclusive pastores conhecidíssimos que se fazem presentes nas mídias, dizendo que depois que tudo isso acabar, o Brasil vai experimentar uma prosperidade como nunca antes. Isso é mentira. A palavra do Eterno jamais promete isso. Nós somos a última geração e estamos vivendo os últimos dias. Mas tudo isso nós vamos comentar aqui nessa transmissão, e é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Eu dou as boas-vindas a todos que estão no chat assistindo, aqueles que vão ainda assistir quando postarmos essa live. Eu creio que o Gustavo vai postar lá nos canais dele também. Recomendo as lives do Gustavo, eu sempre acompanho quando posso. Gosto da forma sincera com a qual ele conduz, né, os temas que ele apresenta lá no canal dele. E eu gostaria de dizer o seguinte, irmãos, nós estamos enfrentando uma guerra. Essa guerra é uma guerra biológica e uma guerra climática. Nós somos o alvo, nós somos o inimigo para eles, como vários dos vídeos que nós temos acompanhado, o Gustavo já tem falado disso também bastante nos canais dele, as distorções, a manipulação e a alienação para que as pessoas não enxerguem o inimigo diante delas. Gustavo, eu nunca imaginei que nós iríamos chegar num ponto como hoje, de eu ver vários vídeos de vários governantes do Brasil dizendo que vão aplicar multa, prender gente por 1 ano, vai ter barreira sanitária, vai ter um lockdown altamente rigoroso no Brasil a partir de agora, de modo que eles estão nos isolando em pequenos municípios, em bairros, em pequenas comunidades. E as pessoas têm que compreender, Gustavo, essa linguagem tecnológica que eles escondem da maioria das pessoas. Eu gostaria, Gustavo, que você explicasse como a 4ª Revolução Industrial está sendo implementada agora, nesse momento. Você que está nos Estados Unidos vê melhor do que ninguém como isso está sendo já aplicado na prática. E nós vamos falar também de soluções hoje, nós vamos falar de esperança, nós vamos trazer para as pessoas aquilo que o Altíssimo, o Criador, sobretudo, pode fazer por nós, Gustavo. E é nisso que nós vamos nos firmar, meu irmão, porque nós não estamos sozinhos nesse conflito. Já que nós não podemos contar com o governo, com a ajuda humana, nós temos o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra conosco, sim. E o seu ungido, o Messias, é o nosso líder, ele é o nosso pastor nessa batalha, ele é o nosso rei. Como você falou, os líderes religiosos já não podem orientar o povo, até porque os templos foram fechados, só vai voltar quem aderir à marca da besta. Pronto, falei. E agora, como é de praxe, né, Gustavo? A gente vai jogar aquilo que começa com M no ventilador. Vamos lá, Gustavo. Passa a real aí, o que estão fazendo, o que estão aplicando sobre o mundo, que tecnologias já são realidade, desde Flórida, São Paulo, o mundo inteiro. Bom, Neemias e também amigos que estão participando do chat, eu também estou transmitindo aqui pelo Instagram. A realidade é que
nós somos considerados apenas um número para essa elite globalista. Segundo o primeiro mandamento das pedras da Geórgia, para que a Terra esteja em perfeita harmonia, segundo o pensamento deles. Lembrando que esse monumento das pedras da Geórgia foi erigido por um maçom, e alguns desconfiam que esse maçom nada mais foi do que o Ted Turner, o fundador da fake news CNN, que agora, infelizmente, também já está operando no Brasil. Então, para que a Terra possa estar em perfeita harmonia com seus recursos naturais, a população tem que ser de 500 milhões de habitantes. Hoje em dia, nós somos 7,8 bilhões de pessoas. Então, praticamente, um pouco mais de 7 bilhões de pessoas terão que desaparecer. Como assim? Através dos rastros químicos, metais pesadíssimos como alumínio, mercúrio, cádmio, que estão contaminando o ar que respiramos e também os nossos pulmões, através do flúor excessivo no tratamento da água, que causa problemas dentários, problemas na gengiva e também no cérebro para crianças, através de vacinas, que nós não podemos falar muito aqui, mas para bom entendedor, um pingo é letra, não é à toa que o famoso tio Bill quer vacinar 7 bilhões de pessoas, irá investir 40 milhões do seu dinheiro da Fundação Bill e Melinda Gates para a produção dessa suposta vacina, porque, segundo ele, o mundo somente voltará a ser o que era depois que todos forem vacinados. Mas as vacinas nós vamos falar um pouco mais adiante. Através dos alimentos geneticamente modificados, que jamais foram testados e são grandes causadores de câncer. E o método mais rápido de matar muito mais gente é a guerra. Isso nós estamos vendo que está se desenhando uma terceira guerra mundial, tal como o maçom Grau 32 e escritor de todos os rituais da maçonaria, Albert Pike, determinou que haveriam 3 guerras. A primeira aconteceu para o surgimento de um Estado ateu comunista, a segunda para a derrocada do nazismo, e a terceira será entre árabes e judeus, para que se destruam mutuamente. Então, nós estamos na expectativa disso. Além do mais, as grandes nações, as potências, ou os países mais industrializados que compõem o G7, estão... porque eles estão quebrados no seu sistema de aposentadoria. Aqui nos Estados Unidos, o seguro social está quebrado. A pessoa está trabalhando hoje sabendo que não poderá se aposentar porque não tem dinheiro para pagar. Então, veja bem, um robô não precisa tirar férias, um robô não fica doente, um robô não precisa de almoçar, o robô pode trabalhar às 24 horas do dia. As pessoas aposentadas, enfermas, elas serão postas de lado. Já existe um programa de eliminação estabelecido pela FEMA. Primeiramente serão os homeless, quer dizer, os mendigos, os aposentados, as pessoas enfermas. Depois serão os latinos, os hispanos, os negros e por aí vai. Então, essas pessoas são consideradas, desculpe a expressão, um peso morto para o Estado. A pessoa trabalhou toda a sua vida, 30 a 40 anos, hoje está aposentada, é considerado um peso morto para o Estado, porque não produz. Então, essas pessoas serão colocadas de lado gradualmente ou gradativamente e irão substituí-las com robôs. Conforme já foi dito aqui, o robô não precisa tirar férias. E quem vai controlar tudo isso? Inteligência artificial. Hoje, Neemias e amigos, os profissionais da área de tecnologia mais bem pagos são os programadores de inteligência artificial. Eu citei juntamente com você na conversa que tivemos hoje pela manhã sobre o programa do pastor Rick Wiles com o Steve Ben-Nun e a esposa dele, a Yana Ben-Nun. E a Yana disse uma coisa que me impactou muito, Neemias. Ela disse que a Kabbalah e a tecnologia andam de mãos dadas. Rapaz, isso caiu como
foi uma facada no meu coração, porque eu gosto de tecnologia, eu me formei nisso, eu ganho a vida trabalhando com isso, mas eu já não me sinto mais confortável fazendo o que eu faço, trabalhando onde eu trabalho, porque, de uma certa forma, eu estou também contribuindo para esse plano maligno que está sendo posto em prática. E é verdade, a Kabbalah ou Cabala anda de mãos dadas com a tecnologia. Isso será tremendamente utilizado, e eu até, você por favor me corrija, é um pensamento meu, e cada vez que eu medito, que eu pesquiso sobre o sonho de Nabucodonosor, dos pés e dedos de ferro que não se misturam com barro, nós fomos feitos do barro. Essa é a nossa Constituição. E o ferro representa as máquinas, que não dá para misturar. Muito embora eles estejam tentando ferozmente, lá em Israel, conforme o Steve Bannon disse, as empresas de tecnologia, aliás, vão criar um Vale do Silício lá. A Microsoft já está lá. Então, as empresas de tecnologia estão trabalhando com entidades que têm o QI superior a 9.000, que são demônios, são anjos caídos, e em troca, essas entidades estão passando conhecimento tecnológico, tal como na época de Noé. Enoque explica isso, o livro de Enoque, que os anjos, Azaziel, Samael, ensinaram os homens o movimento da lua, das estrelas, etc. e tal, a definir as raízes. Hoje também essas entidades estão ensinando os homens essas tecnologias que são consideradas de ponta, mas que servirão para a escravização humana. E eles estão utilizando ADN humano e misturando com ADN de Néfilins. Isso é muito forte. Pessoas já morreram em provas assim, em testes assim. Então, eles estão querendo criar um outro ser para desafiar a Yahuwah Tzevaot, porque nós somos a mais perfeita criação do Todo-Poderoso. E fazendo isso, você já deve ter visto também um vídeo de 2005 do Pentágono, onde eles consideram uma pessoa religiosa uma pessoa que tem um vírus e querem tirar a marca, a assinatura genética do Todo-Poderoso que cada ser humano carrega. Eles querem tirar essa marca através de uma vacina. Ou seja, nós, Neemias e amigos, por cremos no Todo-Poderoso, seremos perseguidos, seremos entregues à morte, seremos triturados, seremos considerados a escória da sociedade. E agora eu entendo por que o nosso mestre disse que um pai entregará ao filho, seu próprio filho, e filhos entregarão seus próprios progenitores. Porque o trabalho que foi feito de divisão, o dividir para conquistar, e uma casa dividida não subsiste, foi muito bem feito aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Então, infelizmente, eu não gosto de usar essa expressão, mas é que me vem na mente, o gado irá nos entregar e entregará também os seus próprios familiares. Neemias? Deu uma travada no microfone dele? Deu uma travada. Então, eu vou continuar aqui, pessoal. Acho que a câmera dele deu uma travada, a conexão. Então, continuando aqui, hoje, o versículo que eu tenho lido, que eu tenho meditado, a passagem bíblica, ou as duas passagens, são justamente essa, do sonho de Nabucodonosor, do barro que não se mistura com ferro, e do porquê filhos entregarão seus pais, filhos entregarão seus progenitores, e pais entregarão os seus filhos. Porque o trabalho que foi feito no gado, levando-os a adorar a políticos, a bezerrinhos de ouro, a adorar a ideologias, a partidos políticos, e dividindo uma casa, e uma casa dividida não subsiste. Me permita comentar algo interessante, porque eu cheguei a essa conclusão também estudando o livro de Daniel. Todos os metais da estátua representam entidades que não eram 100% humanos, eles eram Nephilim, descendentes de anjos caídos, que assumiram o controle mundial, só que na última fase da estátua, eles vão tentar hibridizar a raça humana com a semente Nephilim, mas não terão sucesso, a profecia diz que eles vão falhar, eles já estão derrotados, Gustavo.
Inclusive, a imagem da besta, que é descrita em Apocalipse 13, é impressionante como Yohanan, o profeta João, ele viu 2000 anos à frente a inteligência artificial ganhando vida, se tornando uma entidade consciente. Outro dia eu vi uma matéria que a Google já está com um computador, né, com a inteligência artificial se auto-evoluindo, né? Isso exponencialmente, dia após dia, está aprendendo. Olha só. E vai dar aquilo que começa com M, Gustavo. É isso. Vai acontecer, vai se tornar consciente, vai se tornar uma entidade, o cérebro, capaz de se conectar com tudo que pode ser conectado. Inclusive, o ser humano 2.0, como estão chamando, né? Atualizado, com chips, com pontos quânticos, conectado, né? Supported, né? Ou seja, ele vai ser na plataforma, colocado na plataforma 5G e de computação quântica. Explica para o pessoal aí o que significa 5G. Olha, é computação quântica. É tecnologia alien isso aí, como chamam, Gustavo? Bom, logicamente que vão dizer que não, né? Mas nós temos visto um desenvolvimento muito rápido. Eu estava conversando com a minha esposa novamente hoje sobre o quão rápido as coisas estão acontecendo. E devido a 5G é importantíssima para que esse plano, vamos colocar assim, dê certo. É imprescindível a 5G, que opera em ondas curtas, por isso a necessidade da instalação de várias antenas. E essa 5G já está interferindo, vamos dizer assim, no GPS dos pássaros. Os pássaros estão caindo já mortos e sangrando, porque interfere na orientação que os pássaros têm. Além disso, e somado a isso, nós também estamos experimentando a inversão do polo da Terra. Isso Isaías 24 explica claramente, explica de uma forma que não deixa nenhuma sombra de dúvidas, que a Terra vai cambalear como se fosse um bêbado. Isso está claríssimo. E a 5G também será utilizada, Neemias, o que muitas pessoas têm esquecido, como uma arma para controle de multidões. Porque aqui nos Estados Unidos, você sabe, somos 330 milhões de habitantes, pelo menos cada casa tem uma arma. Segundo estatísticas, existem mais de 1 bilhão de armas em casas de americanos, razão pela qual eles têm um imenso interesse em querer desarmar a população americana, que não vai aceitar. Então, eles irão de porta em porta, irão impor esse desarmamento, o americano não vai aceitar, vai reagir, e a 5G será utilizada naqueles Humvees, naqueles Jeeps, vai causar um transtorno tão grande que as pessoas não poderão sequer caminhar, ondas, microwaves, ondas de micro-ondas, que também turbam a visão da pessoa, e tudo isso com a ajuda da 5G. E conforme também já tive a oportunidade de explicar aos amigos aqui no canal, a pessoa que, por exemplo, aceitar essa tatuagem, o Tattoo.Quantum, que você muito bem mostrou as primeiras imagens, essa pessoa já estará automaticamente conectada à nova Matrix, ou Matrix, conduzida ou dominada pela inteligência artificial. A inteligência artificial vai saber se a água que a pessoa está bebendo contém muito sódio ou quais os elementos químicos formam aquela água, a pressão arterial, a pressão sanguínea, os batimentos do coração, se está tudo certo, se a pessoa está se alimentando bem, está dormindo bem. E, além disso, também a inteligência artificial poderá desligar a pessoa, já que a pessoa será anexada a uma grande rede e fará parte dessa Matrix, e ela poderá ser desconectada segundo o bel prazer da inteligência artificial. Portanto, meus amigos, nós não temos muito tempo. Existem muitas pessoas que estão perdidas, sabe, me dá uma dor no coração, Neemias, de ver tanta gente perdida, tanta gente
sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, que decisão tomar. E o que me causa, eu confesso a você aqui, eu abro o meu coração, me causa um transtorno, vamos dizer assim, o fato de que os chamados líderes espirituais não pregam essa verdade. Você não ouve, são pouquíssimos os pastores que têm coragem de pregar isso abertamente para as pessoas, até porque é o tipo de pregação que certamente irá assustar a muitos, irá levar as pessoas a abandonarem, né, até a CNPJ, deixar de ir à CNPJ, e deixando de frequentar a CNPJ, a arrecadação cai. E caindo a arrecadação, então fica-se nervoso. O pastor, como nós temos N exemplos de igrejas aí no Brasil, aqui também nos Estados Unidos, e eu admiro muito o trabalho que você faz orientando as pessoas, e eu sou inscrito no seu canal, eu creio que nós temos um chamado, nós fomos chamados para ganhar almas e não para ganhar dinheiro. Nós fomos chamados para revelar e engrandecer o nome do Todo-Poderoso, por isso que ele cresça e nós diminuamos. E a verdade é que, infelizmente, o nosso país está caminhando a passos largos para uma destruição, uma escravização total e completa. Verdade, meu irmão. E eu gostaria de acrescentar a tudo que você falou, a nossa preocupação com as pessoas, com os irmãos. Eu nunca iniciei esse trabalho visando dinheiro ou coisas. Meu objetivo é cumprir a minha missão. Eu estava conversando com a minha esposa, Gemima, e nós estávamos meditando. O Eterno nos deu certo conhecimento com uma responsabilidade também. Como te deu também, Gustavo. Não é um fardo fácil de se levar, porque quando você fala a verdade, você é mal compreendido, perseguido, você é ignorado, desprezado por familiares, por conhecidos, por amigos. São poucos os que ficam ao teu lado. Mas acredite, o Eterno está conosco, meu irmão. E o nosso Messias, ele diz, estarei convosco até o fim dos tempos, seja com 5G, com nanorobôs, seja com inteligência artificial, ele vai estar conosco no meio dessa tribulação, no meio de tudo aquilo que nós haveremos de passar. E eu queria contar aqui, né, Gustavo, e para você e para os irmãos, algo muito interessante, que a nossa batalha ela é micro e macro, porque o inimigo das almas, Satã, está pretendendo até articular o controle climático. E eu acho que essa é uma fase que nós vamos entrar agora, mas eles estão jogando metais pesados na atmosfera, que é enxofre, outras coisas altamente tóxicas para o corpo humano. Estão jogando cal no mar. Eu vi uma palestra do TED, que o sujeito disse, vamos colocar cal no mar, que é para produzir um efeito desejado e assim e tal. Flúor na água, como você já falou. Eles estão envenenando o mundo. Então, a princípio, é realmente algo preocupante, mas se o Altíssimo estiver conosco, nós não vamos ter nada a temer, porque ele vai nos proteger, vai nos guardar. Nós temos que tomar algumas precauções, que se afastar desse sistema cada vez mais. E, Gustavo, tanto eu como você sabemos que nós não podemos confiar no sistema, meu irmão. Nós não podemos confiar no auxílio do governo, 3 parcelas de R$600, né? 666, muito sugestivo. Não podemos confiar na patente do Bill Gates, que é 060606, né? Patente que vai minerar dinheiro lá com o chip que ele vai implantar. Nós não podemos confiar em nada desse sistema, nem nos líderes religiosos, porque a maioria deles não vai querer perder o templo, não vai querer fechar as corporações, as editoras, os canais de TV e todo um patrimônio que eles acumularam ao longo de anos. Eles não vão querer se desfazer disso facilmente. Nós devemos se apegar unicamente ao Criador dos céus e da terra. E nesse objetivo, falar a verdade é tão importante agora, porque você lembra, Gustavo, uma das maiores defesas contra o inimigo é a central de inteligência numa guerra. Você tem que ouvir o que o inimigo está planejando para se antecipar a ele.
Nós temos que conhecer os planos do inimigo para saber onde nós vamos fugir, para onde nós vamos se esconder. E alguém citou a questão dos 3 dias de escuridão. Irmãos, eles têm o poder de desligar a energia quando eles bem entenderem. Isso vai acarretar também falha do abastecimento de água, falha na comunicação. E também nós estamos vendo a inversão do campo magnético que eles estão provocando também. Vai acontecer. Não sabemos quando, mas sabemos que tudo indica que está muito perto. Alguém perguntou, olha, quanto à tribulação. Irmãos, nós já estamos com um pé na tribulação. Eu gosto de usar essa analogia, porque é exatamente o que aconteceu de forma sorrateira, Gustavo. Nós imaginávamos quando seria, porque esse ano começa a tal nova era de Aquário. Esse ano também o calendário do Criador está marcando 5.996, ou seja, o 7º milênio está chegando. Nós estamos em tempos proféticos. Gustavo, vamos falar dessa questão climática, meu irmão. O que você tem descoberto aí nas suas pesquisas, né? O que você tem observado aí na Flórida, né? E as anomalias no Brasil e no mundo todo, né? O que você tem a compartilhar, meu irmão, nesse aspecto? Bom, com relação a condições climáticas, eu vejo que foi até motivo de um filme que uma frase que foi dita solta é: quem controla o clima controla o mundo. Eu não lembro agora o nome, acho que foi Geostorm, o nome do filme, que o personagem principal falou: quem controla o clima controla o mundo. E isso é altamente assustador, Neemias. Sabe por quê? Vamos tomar como exemplo, eu gosto de citar o exemplo do Haiti. Se você olhar no mapa, o Haiti está na região do Caribe. É uma ilha, o Haiti e a República Dominicana formam uma ilha, e a divisão onde começa o Haiti e onde começa a República Dominicana é um rio. Essa é a fronteira. 2 países em uma só ilha. E quando nós tivemos aquele terremoto terrível no Haiti, aquilo dali foi provocado. Não foi um terremoto comum. Aquilo dali foi provocado. Para quê? Muita gente não sabe, Neemias, ou então não sabia, que o Haiti é um dos países que tem as maiores minas de ouro do mundo. É um país pobre porque foram acostumados a viver assim, sempre foram explorados, tal como o Brasil também, desde do seu suposto descobrimento em 1500, que a maçonaria domina o Brasil. Então, quando houve o terremoto, a Fundação Clinton abriu uma conta e o Bill Clinton ia para os canais de televisão pedir ajuda, as pessoas enviavam, e todo o dinheiro que era enviado desviava-se para a conta dele. Doação de sangue também, as pessoas fizeram doação de sangue, e ele recebia aquele sangue e depois vendia. Além, é claro, que a bruxa maçônica luciferiana, adoradora de Moloch, conhecida como Hillary Clinton, utilizou-se da sua influência, colocou o irmãozinho dela também, que pertence ao Hassatan, que ganhou a concorrência para exploração de ouro das minas do Haiti. Então, aquilo foi um golpe. Foi um golpe tremendo. No Brasil, nós temos também a HAARP, lá no Maranhão. Você sabia disso? Que no Maranhão há também a HAARP. E temos visto aí, há pouco tempo atrás, enchentes em São Paulo, em Minas, e teve um outro estado também que choveu muito. Espírito Santo. Espírito Santo, isso. Não é algo normal. Nós tivemos terremotos em Muriaé, Minas Gerais. Quando no Brasil, você, meu amigo, que está acompanhando essa live, você que está acompanhando aqui pelo Instagram, quando foi que você ouviu falar de terremotos no Brasil? E houveram 2 em Muriaé na mesma semana. Estão ocorrendo tufões no Brasil. Como é que pode isso? A ciência, a falsa ciência, tenta explicar. E as pessoas acabam ouvindo essas explicações que são mentirosas. Na realidade, é tudo parte de uma manipulação. Uma outra manipulação que foi experimentada aqui nos Estados Unidos foi a DEL,
DW, Direct Energy Weapon, arma de energia dirigida, que foi utilizada lá na Califórnia, num bairro, numa cidade onde somente moravam pessoas do dinheiro. As árvores queimavam por dentro e não por fora. Carros foram divididos ao meio. Você já viu um incêndio partir um carro ao meio? Você já viu uma árvore pegar fogo somente de dentro para fora? Então, essa tecnologia vem confirmar a profecia do livro de Daniel, a explosão do saber, mas um saber maligno. Essa tecnologia vem sendo aplicada e ensinada por entidades. Mas aí, Neemias, a pessoa pode perguntar assim, olha, mas os Néfilins não morreram depois do dilúvio? Mas se você for lá em Números capítulo 13, mostra lá que já estavam novamente os Néfilins. Que no próprio Gênesis 6 diz que os Néfilins existiam antes e também depois do dilúvio. E como foi que eles voltaram a existir? Israel abandonou o verdadeiro Criador. Lá em Números ou Deuteronômio 18 fala, não aprenderás a fazer ou a seguir os costumes das nações, como aqueles que consultam necromantes, que fazem os seus filhos passar pelo fogo, por causa disso eu as estou expulsando. Esdras, capítulo 9, fala como os próprios sacerdotes, em inglês fala mingled, quer dizer, misturaram a semente santa com os heteus, os fariseus, os jebuseus, e por aí vai. Por razão pela qual Yahushua chamou os sacerdotes de raça de víboras, porque eles são descendentes dessa raça, eles são descendentes dessa mistura. É importante observar que eles sempre se colocam, Gustavo, nas lideranças, no topo. Isso. Porque o povo, veja, quem matou o Mashiach não foi o povo judeu. Pelo contrário, o povo judeu estava aclamando ele como rei. Só que os líderes foram Herodes, foram ao sumo sacerdote e conspiraram tudo isso. Aqueles eram raça de víboras que se infiltram nos governos, nas grandes corporações, nas denominações religiosas e assumem a rédea do povo, né? Assim como estava essa liderança religiosa do passado. Então, quando você, inclusive, você aponta, né, toda aquela elite sionista que está por trás dos bastidores, são pessoas que estão no topo. Eu conheço vários rabinos que são contra o sionismo. Né? Eles acreditam que a religião deles é a Torá, as escrituras. Então não são todos, né? E eu acredito que o Gustavo tem esse cuidado, esse equilíbrio também. Assim como em todas as denominações e lugares tem sempre aquela resistência, né? São pessoas que se opõem à apostasia da sua denominação, aos malfeitos do seu governo, são sinceros, reconhecem o que está errado e apontam. Epa, peraí, aqui ninguém é gado cego de manobra, massa de manobra, né? Aqui ninguém é rebanho de homens, nós somos rebanho do sumo pastor do nosso Messias. Então, existe uma resistência, né, que se opõe a essa pequena elite dominante que, incrivelmente, trancafiou todo mundo dentro de casa agora, restringindo o nosso direito de vir, que quer agora nos chipar como um gado e pôr uma câmera dentro do nosso banheiro, Gustavo. Correto. É aonde nós chegamos. Né? Eu falo para as pessoas, tem algumas pessoas que entram em contato comigo, poxa, Gustavo, vou comprar uma televisão 8K, 4K, OLED. Eu falo, olha, rapaz, não gaste teu dinheiro com isso, não. Cada pixel é uma câmera. Você vai estar no sofá, sentado, conversando com a sua esposa, eles vão estar te ouvindo. Eles já te ouvem pelo celular. Se a pessoa pegar o celular e ficar falando, meu amor, vamos marcar uma viagem, coisa e tal, daqui a pouco fala para sua esposa abrir o Facebook, tá lá tudo que vocês falaram, anúncios, viagem para tal lugar, coisa e tal. Como isso se dá? Porque eles te ouvem. Então, tem muita gente, Neemias, que comenta, eu quero mudar para o campo, eu quero ir para a roça, tudo bem, eu apoio isso tremendamente, eu também quero, mas você tem que jogar isso daqui no lixo, jogar o computador no lixo, seu carro, se tem Bluetooth, joga no lixo também,
Não leva a nada disso. Sem energia, isso, sem internet. Joga no lixo. Vai ser uma vida rústica, uma vida difícil. Você vai dormir com as galinhas, vai acordar cedo para cuidar da terra, para tirar leite, para fazer o que tem que fazer, e vai ser assim. Não pense em querer ir para o mato, para o campo, para a roça, e viver com luxo de ter um iPhone, um computador. Não, isso será facilmente rastreado. As pessoas caem nesse engano, né? Que não, eu quero ir para o campo, coisa e tal, criar minhas galinhas, plantar isso e aquilo, mas querem ficar conectados com a internet, querem falar com a mamãe, com o papai, com os amigos. Não, meus amigos, nada disso. Isso aqui te vigia 24 horas do dia. A sua televisão te filma, te grava. A Alexa e também o Google, todos esses postos assistentes, aquele do portal do Facebook também, tudo isso é para te vigiar. Snapchat, Instagram, tudo isso. As pessoas gostam de aparecer mostrando uma cartola, orelhinha de coelho, coisa e tal. Está formando o seu rosto, tirando as impressões do seu rosto. Toda essa tecnologia é diabólica. Eu trabalho no meio, eu sei como são feitas essas coisas. Por isso, quando a Iana Benum disse, Neemias, isso me impactou muito, e eu repito, que a tecnologia e a Cabalá andam de mãos dadas, ela disse a mais pura verdade. Absolutamente. Gustavo, é importante que os nossos irmãos entendam. Nós estamos com 1.859 espectadores nesse momento. É muito importante que vocês ouçam e entendam que Satanás, ele não colocou apenas uma cabeça para dominar. Ele tem um sistema todo de domínio. Religião, política, militar, tecnológico, comércio, comunicação, tudo. Todo o sistema, nosso Salvador disse, jaz no maligno. Então, nós não podemos, queridos, nesse momento, achar que existe religião segura. Nós não podemos achar que nesse momento existe partido político seguro. Nós não podemos, nesse momento, achar que nós podemos contar com qualquer recurso humano do sistema. Nós temos que entender que, de certa forma, vai ficar cada um por si, se não tiver amparado com outros irmãos juntos, e o Criador por todos nós. Essa é a realidade dura. Mas nós temos que já se desapegar de alienação, manipulação, de controles que vão desencaminhar as pessoas para receber a marca da besta e perder a vida eterna, perder a alma. E, Gustavo, não é fácil de falar nesse país de política, porque esse assunto a gente deixou de mão, eu acho que uns 2 anos atrás. Não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta. Então eu falo contra o sistema, todo ele. Saí do sistema religioso que eu fazia parte, que era adventista do 7º dia. Aprendi algumas coisas boas, mas muitas mentiras também que não são bíblicas. Com certeza todos nós estamos num processo de descontaminação e de aprendizado. Então é natural que de repente a gente se depare com uma nova verdade que se contrapõe àquilo que nós fomos doutrinados, não é verdade? Mas nós temos que ser corajosos, firmes e sinceros para reconhecer, realmente, isso aqui não bate, a ponta solta aqui, isso aqui tá meia boca, não corresponde à verdade, e sermos autênticos, reconhecermos, isso aqui não dá, gente, essas atitudes que esse ou aquele está tendo, isso aqui não condiz com a realidade, com o que deve ser, com a verdade, então tá errado, eu não vou afagar, não vou passar a mão em erro de ninguém, errado, ponto. No mínimo, as pessoas devem ser coerentes e dizer, olha, eu gosto dessa pessoa, realmente, eu acho que é um bom líder e tal, mas tá errado nesse aspecto, naquele aspecto, tá errado nisso também. E não essa idolatria maluca que existe hoje, quando nós sabemos que os governos não mandam mais em nada, quem manda é lá em cima, no topo, Bill Gates, o George Soros,
essa turminha lá da pirâmide, do topo da pirâmide. Quem está mandando no mundo são eles atualmente. O presidente não manda em mais nada. Toda determinação que vier lá do topo vai ser acatada em qualquer lugar do mundo. Agora é nova ordem mundial. Aliás, o guru do governo do nosso Brasil, o suposto guru, além de ser tariqueiro, maçom, esotérico e comunista, ele também está envolvido com o porco húngaro nazista do George Soros. Eu já provei isso nos meus vídeos, já mostrei a ligação que ele tem, porque ele morou um período na Romênia. Lá na Romênia, ele entrou para a maçonaria romena, e a Romênia é dominada por George Soros, e os livros dele são traduzidos para o idioma local e são muito bem vendidos lá. Por quê? Porque ele tem uma ligação com George Soros. Aí você fala isso? Não, que isso? Hashtag fulano tem razão. Hashtag fechado com o mito. Olha, o trabalho que foi feito no Brasil, meu irmão, foi muito bem feito. As pessoas estão cegas, estão oferecendo fogo estranho, com incenso estranho, ao seu bezerrinho de ouro. Verdade. E, Gustavo, vamos atentar para uma jogada que, ao meu ver, é a última cartada do adversário, que é montar uma parte do teatro dele com uma oposição à nova ordem mundial, que, na verdade, são paladinos da nova era. O que vai acontecer? Não se impressione se, de repente, prenderam George Soros, de repente prenderam Bill Gates, porque agora os salvadores da pátria chegaram. Uma nova era vai começar. Esqueça a nova ordem mundial. Não se impressione, não. Sabe por quê? Porque quando você viu aí, Gustavo, o Epstein, o Harvey Weinstein sendo presos, quando você vê Hillary Clinton sendo denunciada, quando você vê Alex Jones, né, por exemplo, tem sido banido de todas as redes sociais e tal, mas ele está com um discurso pró-nova era agora. É muito interessante isso, se a gente pegar nas entrelinhas. Então, eu acho que a gente já tem que começar a identificar os peões desse jogo, sabe? Os peões negros e os peões do quadradinho branco do xadrez maçônico. Dar nomes aos bois. Dar nomes aos bois. Tem um monte de youtuber que se diz anti-nova ordem mundial, mas é nova era. Eu não sou maçom, mas é nova era. Tá do lado do inimigo também. Tem um monte de líderes religiosos. Posso falar os nomes? Pode. Vlog do Lisboa, que se diz evangélico da Igreja Assembleia de Deus, está lá, as lives dele são retransmitidas pelo website do Avança Brasil. Avança Brasil são os maçons. Lisboa, Renato, do Giro de Notícias, o Alberto, o próprio Leudo Costa também, quando ele... Eu mostrei o vídeo, Leudo Costa, que o grande arquiteto abençoe Marielle, aquela vereadora que foi assassinada. Ora, uma pessoa decente não usa essa linguagem grande arquiteto. Ainda que a Bíblia cita essa frase, grande arquiteto, mas o Todo-Poderoso, ele criou do nada. É o verbo barar, não é mesmo? Criar do nada. Trazer à existência o que jamais existiu. E um arquiteto, para criar algo, tem que ter uma base. Não, o nosso Salvador, o nosso Rei, ele disse, haja e ouve o poder da sua palavra. E essas pessoas servem. Tem também a Paula Marisa, a Camila Abdu. Agora, uma que eu tenho certeza, Neemias, que foi cooptada, foi a Bárbara do Te Atualizei. Ela é a princesinha da maçonaria. E tem vários outros também. Hoje, no mundo militar, para o militar chegar ao generalato, tem que ser maçom. E interessante, Gustavo, que muitas dessas figuras apresentam como boas pessoas. Alguns são boas pessoas. E talvez estejam equivocados ou foram induzidos ao erro. Mas é hora de se arrepender. Isso. É hora de detectar os erros, deixar os maus caminhos, porque a nova ordem mundial vai falhar, assim como a nova era vai falhar também, porque o Messias vem reinar com uma vara de ferro maravilhosa. Ele vai subjugar as nações.
é importante que nós entendamos, os servos do Altíssimo nunca foram populares, nunca foram famosos. Se João Batista aparecesse hoje, ele ia perder a cabeça novamente. Meu irmão, um homem, ele durou 6 meses lá atrás. Aqui não passava de 1 mês. Irmão. Iam chamá-lo de comunista, fascista, taxista. Frentista. Nós não somos de partido nenhum. Eu acho que eu posso falar pelo Gustavo também. Nós não representamos partido A, B ou C, ou denominação religiosa A, B ou C. Assim como vários. Assim como eu confessei para você, eu errei, eu fiz campanha para o Trump, eu assumo esse meu erro, eu estava cego, mesmo já tendo um grande conhecimento da verdade, mas eu estava cego e eu errei. Já pedi e peço desculpas publicamente, porque o Trump também não vale nada. O Orange Man, o Homem Laranja, também não vale nada. Está ligado com a Kabbalah, com a... Nova Era. Isso, Nova Era. Nova Era. Não vale de nada. Eu errei, eu peço desculpas até hoje. Ops, eu errei também. Porque eu fiz tanta campanha pro Trump lá em 2016 que fecharam um canal meu em inglês, Reveal Truth. Então eu tô no mesmo barco que você, Gustavo, somos humanos. Mas nunca é tarde pra gente reconhecer um erro, se acertar. E realmente, não, nós erramos. Aí alguém diz assim, mas eu ia votar no Haddad. Irmãos, e me chamem de idiota político, ou o que quer que seja, isentão, é o hipócrita, fora do sistema, pode me chamar, eu não ligo. Meu compromisso é com a verdade, meus irmãos, o Gustavo também. Tanto que nós estamos pagando o preço por isso, não tem problema. Agora, quando chegar no grande dia do juízo, nós vamos dizer, cumpri a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Não importa. Nós estamos aqui para alertar os nossos irmãos, seja qual for o preço que nós temos que pagar. Hoje eu não me importo de denunciar, seja o político da direita desse país, ou seja lá o novaerista do canal fulano de tal, que eu já tenho denunciado e dito nomes claramente, os falsos arrebatamentos profetadas que estão dando aí. Não tenho medo, Gustavo, não tenho medo. Agora eu vejo um monte de gente caladinho ali, bem murchinho, só come quieto. Tem a Khadija também, conhece a Khadija? Não. Não conhece a Khadija, não? Conheço, não. É a Débora Barbosa, a Khadija, aquela que não disse... pode, eu já falei. Islamismo não tem nada a ver com a fé de Abraão. Gente, onde já se viu isso? Tô assistindo alguém que tem tendências islâmicas, pelo amor do eterno. Como é que a pessoa que não aceita o Messias como o Salvador da sua vida, o único caminho, a verdade e a vida, pode estar instruindo pessoas? Não pode! Abram os olhos. É nova era? É nova era. Outro dia eu vi um comentário dela defendendo o Mahdi. Mahdi vai se unir com Jesus, irmãos. É, o Jesus falso. Porque vem aí um falso Cristo. Ele vem com glória, ele vem com majestade, vem com a fala linda. Mas o Messias disse, se disserem que ele está no deserto ou dentro da casa, não vão lá, não sou eu. Nosso Messias alertou, porque virão os falsos cristos, falsos profetas, enganarão, se possível, os próprios eleitos. Como eu posso dar ouvido aos discursos, o Mahdi vai se unir com Jesus. Que Jesus? Já tenho falado, já falei do Akel, né, que... esse daí também. Já falei, tá lá o vídeo, sai fora disso. Eu disse, Akel, mandei um e-mail para ele, Akel, isso é cabala que você tá ensinando misticismo, cara, você vai se aprofundar em satanismo, vamos conversar. Ele não quer, ele não quis um debate. Beleza, tá aí o vídeo. Ele disse, tira o vídeo, Neemias. Cara, como eu vou tirar um vídeo se você não quis um debate? Eu já convidei tanta gente para debate, fugiram todos. Honra e glórias dadas ao Eterno, em primeiro lugar. Mas fugiram porque tem medo da espada cortante de 2 gumes. Mas nós estamos aqui como atalaias, meus irmãos. Isso aqui vai acabar. Daqui uns dias nós não vamos ter mais internet. Só vai ficar quem é lá da nova era, lá do lado lá, oculto, do lado errado da coisa. O Akel deve dormir debaixo de uma pirâmide ou dentro dela, né? Irmãos, vamos acordar. Detector. Nossa base é as escrituras.
não é nova era, não é nova ordem, não é partido, não é denominação. Nossa base é as escrituras sagradas. É por elas que nós seremos julgados, segundo os preceitos das escrituras. Agora, uma dúvida, já que nós somos bem diretos, né? Como é que está hoje a sua visão sobre a questão do arrebatamento secreto, Gustavo? Fala um pouquinho sobre isso aí para mim. Não, eu não creio no arrebatamento secreto. Eu não creio. Inclusive, eu tive um hangout, poxa, muito bacana, no Samuel Benini. Ele é pós-tribulação, eu creio no pré-tribulacionismo, mas nós nos respeitamos. Então, ele apresentou as razões, eu apresentei as minhas, mas agora não será secreto. Agora, eu tenho dito, Neemias, o seguinte, porque essa questão também tem servido para separar em muitas pessoas. Havendo ou não o arrebatamento, se nós, igreja, iremos passar por tudo isso, vamos continuar seguindo, completando, como você disse, completando a carreira, guardando a fé e combatendo o bom combate. Se acontecer, aleluia. Se não acontecer, eu não vou abandoná-lo. Neemias. Amém, irmão. Amém. Aqueles que já foram comprados pelo precioso sangue não se vendem. Nós somos incorruptíveis, não porque somos perfeitos, mas porque nós já fomos comprados. O escrito de dívida que era contra cada um de nós já foi cancelado. Então, não adianta vir me oferecer dinheiro. Olha, toma aqui, como já aconteceu com pessoas que eu conheço, toma aqui 200 mil inscritos, passa a elogiar aí o governo. Eu não vou fazer isso. O meu compromisso não é com o homem, é com o meu Salvador, porque o presidente A, B ou C não pagou, não cancelou o escrito de dívida que era contra mim. Foi o meu Salvador. Então, se acontecer, aleluia. Se não acontecer, eu vou continuar na mesma fé. E enquanto eu tiver saúde, eu vou continuar abrindo essa boca grande que o Pai me deu, com essa língua grande também, não de reptiliano, mas com essa língua grande também, falando a verdade. Gostou? Aleluia. Não gostou? Sai fora. Porque a verdade tem que ser pregada. Depois de 400 anos de silêncio, vem um profeta chamado João Batista, que se alimentava de mel e gafanhotos, e a primeira palavra que ouviu-se da boca de um profeta foi: arrependei-vos. E essa é a época, nós estamos aqui conclamando as pessoas: arrependam-se, deixa o seu bezerrinho de ouro, deixa o seu amuleto da sorte, as suas práticas pecaminosas da nova era, as suas crenças, o sincretismo, essa praga que tem dominado o Brasil, o sincretismo religioso, porque essas entidades não podem te salvar, não vão te salvar. O mito fabricado pela junta militar maçônica não pode te salvar. Desculpa, Neemias, se eu me exaltei um pouco. É isso mesmo, que pode ser a última live que nós temos a oportunidade de abrir os olhos de algumas pessoas. Alguém perguntou, e fulano, e cicrano, e beltrano, irmãos? Detectou, irmãos. Falar de terceiro olho, despertar espiritual, tudo que for a parte das escrituras, passa o rodo, tá fora. Bota esse povo para estudar as escrituras, Gênesis 1. Aí vai, Gênesis 1, 2, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, tá lá os evangelhos, Apocalipse, principalmente. Irmãos, outra, o cara foi satanista, agora tá ensinando o caminho. Cuidado. É muito complicado, sabe? Você acreditar que as pessoas romperam um pacto de sangue, que fizeram sacrifícios e não sei o que, e agora estão no caminho levando o povo. Cuidado. Eu não temo em dizer o seguinte, várias pessoas que, por exemplo, já possam ter se envolvido em espiritismo, bruxaria, tem que orar muito e pedir que o Eterno feche o corpo para qualquer influência maligna. Porque já há uma certa susceptibilidade à influência de coisas assim, e vai haver cada vez mais. Então, os irmãos que já participaram de terreiro, já foram, enfim, já tiveram uma vida envolvida com oculto,
Orem bastante, irmãos, para que o Eterno feche todas as avenidas do seu corpo contra a influência de espíritos ruins nessa época decisiva. E se mantenha em oração, em santificação. Aliás, todos nós devemos, nesse momento, buscar cada vez mais o Eterno, pedir que Ele nos derrame o Espírito Santo, a presença dEle, que ponha os seus anjos ao nosso redor, que nos escude contra todos os ataques do mal, e nós, em denunciar as trevas, vamos deixar as consequências com o Altíssimo. Ele vai se encarregar de tudo isso, na minha vida, na vida do Gustavo. Não tema nada, Gustavo. Não fique, eu notei você um pouco triste os últimos hangouts, né? Preocupado, seria a palavra mais apropriada. Você tem preocupações legítimas, o Criador conhece teu coração, sabe da tua vida. Eu tenho preocupações legítimas também. É um momento realmente de nós nos preocuparmos. É sim, de nós buscarmos soluções, se preparar para o que está vindo, sabendo o que o inimigo vai fazer. Aqui na cidade que eu moro, que é Coral Springs, eu estou rodeado de Chabad Lubavitch. Tem pelo menos 5. E eu tenho escancarado, falado que a maioria deles nem judeus são. Essa é a verdade. Muitos vieram da Casarem. Conforme eu falei contigo, se o amigo que está participando dessa live, não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Faça uma pesquisa. Quem foram os últimos 9 ou 10 primeiros ministros de Israel? De onde eles vieram? Procure saber quem foi, de onde veio Golda Meir, Menachem Begin, aquele general Ariel Sharon, cujo nome não é esse. Benjamin Netanyahu, de Netanyahu não tem nada. Netanyahu significa um presente do Altíssimo. Netanyahu foi um nome que o pai dele, polonês, adotou, mas ele não foi batizado com esse nome. Veja com quem ele está metido, com o sionismo político. Existem 7 tipos de sionismo em Israel, e o pior deles é o político, é o que comanda. Como é que você pode defender, por exemplo, você sabia que em Tel Aviv acontece a 3ª maior parada gay do mundo? Primeiro é Nova York, segundo São Paulo, na Avenida Paulista, terceiro em Tel Aviv. Você sabia que durante o governo do Benjamin Netanyahu foi aprovado o aborto em Israel no 9º mês de gravidez? Você sabia disso? E como é que pode você falar que Israel é de direita conservadora? Alguém me explique, por favor. Como é que pode isso? Não tem explicação. Então, não creia no que estamos falando, não tome como a verdade absoluta, até porque não somos, o que está sendo dito aqui. Faça a sua pesquisa. Deixe de ser gado de manobra, faça a sua pesquisa. Leia. Em vez de ficar perdendo tempo indo para o Maracanã para ver se hoje tem gol do Gabigol, BBB, vendo live de grupo de pagode aos sábados à noite, pesquise, leia, porque o que está sendo trazido aqui, a gente não aprendeu da noite para o dia, não. São investimentos, são livros que são lidos, são palestras que participamos, e a gente vai ouvindo, aprendendo, acompanhando, comparando principalmente com o que diz as Sagradas Escrituras, para depois chegar aqui e passar para as pessoas. Isso não é pregado em uma igreja. Isso não é falado pelos supostos profetas aí. Um foi até comparado a Moisés, não é mesmo? Foi comparado a Moisés, que anunciou o arrebatamento aí 2, 3, 4, 5 vezes, não aconteceu. E no dia que ele falou que ia ter arrebatamento, na noite anterior, fez uma live e estava pedindo superchat. Se vai ter arrebatamento, para que vai precisar de dinheiro? Para que monetizar os canais? Né? Então, por isso, meus queridos, abram os seus olhos. Olha, nós somos a última geração. Agora, dia 9 de maio, vamos ter uma outra superlua. Você também concorda, Neemias, que tudo isso eu entendo como sinais que o próprio Criador está provendo para o seu povo, para que nós podamos entender plenamente sinais e estações. Sim, meu irmão, e nós somos a resistência, Gustavo. Nós somos a resistência, para a honra e a glória do Eterno. Os irmãos que estão despertos, 5% aí, os irmãos que estão aqui,
seguindo as Escrituras, adorando o Pai unicamente, seguindo o pastoreio do nosso Salvador, são a resistência. E, amados, a verdade é dura às vezes, mas ela é libertadora. Louvo ao Eterno pela vida do Gustavo, de alguns outros poucos irmãos que estão lutando arduamente, defendendo as Escrituras e ao lado da verdade. Vamos orar por esses também. São poucos, mas existem ainda. Gustavo, suas considerações finais. Eu não quero que esse vídeo passe muito mais de 1 hora para que as pessoas consigam assistir todinho e possam aproveitar essa hangout abençoada que nós tivemos hoje. Você faz as suas considerações finais e faça uma oração para que nós possamos suportar o que vem pela frente, jamais negar o nosso Salvador, mesmo diante da morte, e perseverar até o fim, meu irmão. Vamos lá. Muito bem, eu gostaria de começar então, eu estou somente reconectando aqui com o Instagram, começar as minhas considerações finais fazendo um pedido a você. A gente poderia ter a segunda parte domingo que vem? Vamos, se o Eterno permitir. Então já está marcado aí, pessoal. Mesmo canal, às 18 horas, horário de Brasília, 1 hora, para a gente conversar. Eu gosto muito de conversar com pessoas inteligentes, com pessoas que compartilham do mesmo pensamento e que também tem muito a me ensinar. Eu aprendo contigo, eu creio que você também aprende com algumas informações que eu te passo, e assim a gente vai se alimentando com certeza. Mutuamente. Bom, mais uma vez, muito obrigado ao Neemias por receber não somente a mim, mas toda a família 5%, tem muita gente aqui. E por que 5%? Existe uma explicação, um pouco complicada, mas existe uma explicação. 5% supõe-se que são aqueles que estão despertos. E esses 5% estamos tentando fazer um barulho e acordar mais pessoas. Agora, é um trabalho árduo, é um trabalho que exige tempo, exige dedicação, e eu não peço nada, eu não fico pedindo superchat, eu não peço nem likes nos meus vídeos. O meu crescimento, o crescimento do canal é orgânico. Muitas vezes o robô não deixa, era para ter muito mais que 62 mil pessoas, mas o robô não deixa. Mas eu tenho certeza que a mensagem está sendo, a semente está sendo jogada por todo mundo. Sim. E se você quiser conhecer um pouco, são 2 canais principais, o 4SA Flórida e o Projeto Ezequiel 33. E muito obrigado pela consideração, pelo acolhimento, obrigado pelo carinho, saiba que o sentimento é recíproco e já espero o próximo domingo para a gente, à mesma hora, às 18 horas, estar aqui e dar continuidade a esse papo gostoso. Amém, irmão Gustavo. E louvado seja o Eterno. Obrigado a todos que estão aí, que o Eterno derrame uma bênção especial na vida de vocês. Que guarde, os proteja, os abençoe. Porque nas palavras está o poder da vida e da morte. Nós usamos para dar vida. Amém? Meu irmão, ore aí por esse povo abençoado que o Eterno está chamando para se preparar para a verdadeira vinda do nosso Salvador. Está muito próximo. Aleluia. Amado Pai, soberano Rei, em nome de Yahushua, te agradecemos por este nosso encontro e te pedimos por aqueles que estavam e estão acompanhando essa transmissão, quem sabe hoje pela primeira vez, e são tantas coisas, tanta informação que estão até um pouco confusos, mas que durante a semana o teu Espírito venha fazer brotar a semente que foi semeada no coração de cada um deles. Eu te peço também pela Sagrada Família Brasileira, pelas pessoas que estão deprimidas, depressivas, pelo fato de estarem dentro de suas próprias casas, pelo fato de não poderem viver uma vida, entre aspas, normal ou como estavam acostumados a viver. Meu Pai, muito obrigado por este dia. Eu te peço que abençoes a família do meu irmão Neemias e também todos aqueles que acompanham o seu canal, o trabalho das mãos dele, bem como também dando saúde à sua esposa e sabedoria à mesma, à sua filhinha, e que tudo aquilo que ele fizer seja para a tua honra e glória, e motivo de louvor
e que esse louvor suba até a tua presença como incenso de cheiro agradável, suave a ti. Também te peço, meu Pai, por aqueles que ainda não te conhecem, que estão dependendo e colocando as suas esperanças nas mãos de políticos e partidos políticos. Abra os olhos deles, meu Pai, antes que seja muito tarde. Em um nome de Yahushua, eu te peço e te agradeço. Em um nome de Yahushua, o nome sobre todo nome. Aleluia. Assim seja, meu irmão. Um abraço a todos os queridos conectados. Até um próximo vídeo. Recomendo as lives do nosso irmão. Eu também estou lá de olho, tá? Todos os dias o Gustavo está lá tocando o barco, construindo a arca. É isso aí, meu irmão. Vamos em frente, que o Eterno abençoe a todos nós. Shalom. Shalom.